Olá, domingo dia 2 de maio de 2021, e a minha oração é que Deus esteja derramando do amor, da graça, das misericórdias dele sobre você e sua família. Quero lembrar que no próximo ou na próxima quinta-feira, às 20 horas, estaremos online na nossa reunião de estudo bíblico e oração. Você já sabe como participar, pode entrar em contato com Cláudia ou Márcia aqui nos grupos da igreja e aí elas lhe dirão como fazer. Da mesma forma, no próximo sábado, às 19 horas, a reunião da juventude e no domingo, às 10h20 da manhã, a reunião de casais da igreja. Você pode entrar em contato comigo que lhe direi como fazer para participar. Quero a sua atenção para que nós continuemos na campanha para uma cama hospitalar para a irmã Olívia. Conseguimos já arrecadar R$ 2.500. Que bom, né? Precisamos que você continue aplicando ou distribuindo o post, o aviso, para que as pessoas possam ajudar na continuidade da campanha. Queremos chegar aos R$ 3.600 para darmos continuidade dessa vez entregando a campanha ou a cama hospitalar para a irmã Olívia. E você pode participar e depois nós daremos mais notícias. Espero que sejam muito boas. Quero parabenizar os aniversariantes da semana. Do dia 3, irmã Esther. Esther não está mais conosco em João Pessoa, mas sempre junto nas lives, está participando conosco. Então, Esther no dia 3/5, ou seja, amanhã, Laís no dia 4, Wagner no dia 5, Luana no dia 7 e Magno no dia 8. A minha oração é que vocês todos estejam baseados na palavra do Senhor e que seja a palavra poderosa do Espírito de Deus sempre que alimente as decisões de vocês. Parabéns, Esther, Laís, Wagner, Luana e Magno. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Estamos dando continuidade, né? Dessa vez com o tema do mês, aliás, do ano. No dia 18 de abril, eu já falei preparando o terreno para entrarmos no tema novo sobre aprender a ser igreja no início do caminho. É baseado em Atos capítulo 1, nos versos 1 a 5. Vimos a vivência do recebimento da promessa, a vivência da primeira comunidade, a simplicidade e consciência da missão, e vimos que na vivência da missão há expansão frutífera. Na semana passada, já no novo tema, baseado em Romanos capítulo 5, verso 1, a mensagem teve o título do tema do ano. Justificados pela fé, somos pacificados em Cristo. Pela manhã eu fiz uma pergunta e já trouxe a resposta. O que é paz para você? E percebemos que Cristo é a própria paz. À noite, vimos que a justiça procede da fé. Cristo é o acesso a esta paz. Ele nos justifica e nos adota como amigos. Hoje, eu quero continuar no mesmo texto, mas quero falar sobre pensando sobre a responsabilidade dos justificados. Vou repetir. Pensando sobre a responsabilidade dos justificados. Quero pensar um pouquinho com você, já que mais tarde, às 17 horas, nós estaremos participando da ceia. Se você não puder estar conosco, pode nos acompanhar ao vivo. Estaremos presencialmente, mas também ao vivo pelos canais do Facebook e do Instagram. Basta você acessar nossos canais, estaremos lá às 17 horas. Enfim, quero ler Romanos capítulo 5, verso 1, que diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar a você
para refletir no texto completo de Romanos capítulo 5. E aí eu quero trazer o caráter coletivo desse texto. Me chama muita atenção. Eu vou destacar, a gente vai ver praticamente os versos 1 a 11, mas eu quero destacar que aqui meu intuito é trazer as características, ou vamos dizer, a característica do coletivo no corpo de Cristo. Por isso que nós pretendemos aqui pensar sobre a responsabilidade dos justificados. Veja, abra aí Romanos capítulo 5 e acompanhe comigo. O objetivo é passar por cima, não vou comentar, mas passar por cima. Veja como o texto fala na terceira pessoa do plural. Aliás, na primeira pessoa do plural. Veja aqui, verso 1. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Veja ainda no verso 2, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Perceba isso. Verso 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Olha o verso 4. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Mas no verso 5 diz assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Veja que a primeira pessoa do plural é bem destacada. No verso 6, o apóstolo Paulo diz assim, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. No verso 7, no verso 7 não tem, mas eu vou transcorrer. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Na continuidade, o apóstolo Paulo fala, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Verso 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Perceba o verso 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Verso 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Me fascinou quando eu li a primeira vez esse texto com o objetivo de estudá-lo. Como o apóstolo Paulo explora bem o fato da primeira pessoa do plural e como percebemos um caráter coletivo no seio do corpo de Cristo. Se você perceber, o apóstolo Paulo vai falar nos versos 10 em diante sobre a morte em Adão e a vida em Cristo. E aí ele fala sobre a entrada do pecado e reestruturação da vida em Cristo Jesus. Portanto, não traz mais a primeira pessoa do plural, somente lá no finalzinho, no verso 21, eu vou ler final do verso 20 e o verso 21, quando o Paulo diz assim, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine
pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É fascinante, né? Perceber que a Bíblia traz uma constituição de escrita de forma direta para que entendamos como estamos ligados, como o caráter da igreja, do corpo reconciliado com Cristo, está unido a pessoa com Jesus Cristo, mas não somente individualmente, e sim coletivamente. Isso faz me lembrar Efésios capítulo 2, nos versos 13 a 18. Efésios 2, 13 a 18, quando o apóstolo Paulo diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. O apóstolo Paulo aqui, ele diz claramente que não há acepção de pessoas diante do Senhor, não há nacionalidade diferente, não há tipo diferente de pessoa diante de Deus. Todos nós somos iguais. Veja, quando ele fala de nós ou de vocês, ele está falando do judeu e do gentio. Ele fala de dois tipos de pessoas ou de povos que não existe diferença ou não tem diferença diante do Senhor, pois ele é a nossa paz e nos tornamos um pelo acesso dado no Espírito, que é um só Espírito. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, nos versos 12 a 13, quando ele fala sobre o derramamento dos dons na igreja, ele traz a igreja como o corpo de Cristo. Ele diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um único Espírito. É maravilhoso saber que Deus nos vê como um. Nós somos um em Cristo Jesus. Esse caráter que Romanos capítulo 5 traz para nós, o caráter coletivo, também é caráter pessoal. Eu queria convidar você para fazer um exercício que eu geralmente faço lendo, meditando na palavra de Deus. Eu trago para mim, responsabilizo o texto de Romanos capítulo 5 pessoalmente para Emilson. E isso me traz geralmente uma noção de quem sou, mas ao mesmo tempo a responsabilidade da minha pessoa diante de Cristo. Então eu entendo que, apesar de ser um texto de caráter, quero dizer, coletivo, é um texto de caráter pessoal. A mensagem não é apenas coletiva, a mensagem é pessoal. E cada um de nós, olhando para a mensagem coletiva, se coloca pessoalmente diante de Deus. Quer ver? Emilson,
você foi justificado pela fé e tem paz com Deus. Capítulo 5 de Romanos, verso 1. Veja o verso 2. Pela fé, Milton, você tem acesso a esta graça que lhe firma. Você pode ir lendo e percebendo isso para você. Nos versos 2 e 3, Emildson, para que você se glorie na esperança, assim como nas tribulações. Veja que aqui a glória não é só na esperança, o regozijo não é só na esperança, mas também nas tribulações. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz nos versos 3 a 5, para mim, que a esperança, que o processo de maturidade é completo. Esperança, tribulação e perseverança fazem parte desse processo que a gente chama hora de maturidade, hora de santificação. O apóstolo Paulo vai chamar aqui de caráter aprovado. Então, seja bem-vindo, ou sejam bem-vindos, esperança, tribulação e perseverança no processo de santificação. No verso 5, o apóstolo Paulo diz para mim que a esperança não me decepciona. A esperança não te decepciona. Nesse sentido, Emilson, Deus derramou seu amor em teu coração, através do Espírito Santo que Ele te concedeu. Verso 5. Esse é um dos textos mais bombásticos para mim, porque a palavra indica claramente que eu não posso criar amor. Esse amor é derramado através do Espírito por Deus em mim. E eu vou repetir, você pode ler para você, Emildson, Deus derramou seu amor em teu coração através do Espírito Santo que Ele te concedeu. No verso 6, o texto me diz que eu ainda era fraco e ímpio, e eu estou me colocando assim, quando Cristo morreu por mim. Você, Emildson, ainda era fraco e ímpio quando Cristo morreu por você. Você foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo, Emildson. Esse texto me diz que eu não sou justo. Eu fui feito justo. Fui realizado justo. Fui justificado em Cristo. Fui transformado em justo através de Jesus Cristo. Se não for Ele, eu não consigo ser justo. No verso 9, o texto me diz que por isso eu sou salvo da ira de Deus. Eu sou salvo da ira de Deus porque Cristo me justificou. No verso 10, o apóstolo Paulo diz que eu posso me regozijar, me alegrar, pois estou reconciliado com Deus. Estou reconciliado com Deus. Você pode ler assim também. Você pode se regozijar, pois você está reconciliado com Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo cita aqui que você tem a vida eterna em Jesus Cristo, que é o seu Senhor. E esse texto deixa claro para mim que se Jesus é meu Senhor, eu tenho a vida eterna. Nesse sentido, o caráter coletivo do texto se transforma num caráter pessoal. Eu posso lê-lo na primeira pessoa do plural, me reunindo com os irmãos, trazendo a consciência de que somos um corpo em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo eu sou único. Eu sou Emildson, o justificado, o transformado em Cristo, aquele que teve o amor de Deus derramado no coração dele, aquele que tem acesso através do Espírito Santo ao trono da graça, aquele que é santificado em esperança, tribulação e perseverança,
aquele que continua caminhando, porque no verso 21, o apóstolo Paulo diz assim: Emildson, você tem a vida eterna em Jesus Cristo, o seu Senhor. Quero terminar. Gálatas capítulo 4, nos versos 4 a 7, o apóstolo Paulo fala assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estava sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Verso 7. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Perceba essa questão da confissão pessoal, de um caráter pessoal dessa mensagem, te dá o respaldo de ler esse texto de uma forma bem mais profunda. Você é filho de Deus, liberto em Jesus Cristo. Quero concluir realmente porque aqui essa questão do caráter pessoal me deixa uma interrogação que eu vou deixar para você para continuarmos mais tarde. Logo mais às 17 horas, na nossa sede, estaremos presencialmente. Se você não puder, pode acompanhar-nos ao vivo pelos nossos canais do Facebook e do Instagram. Quero chamar sua atenção para 1 Coríntios capítulo 15, nos versos 8 a 10, onde termino, para que eu perceba o que eu posso fazer com essas informações. O apóstolo Paulo diz: depois destes, ele está se referindo à aparição de Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Veja o verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Então esse trabalho, que é o trabalho para Deus, mesmo que entendamos claramente que somos inúteis, esse trabalho que é o trabalho para Deus, é o trabalho exercitado ou exercido pela própria graça em nós. O que você fará com tantas informações? Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos ensina através da sua palavra, através do seu Espírito. O Senhor nos dá a certeza de quem realmente somos, justificados em Cristo. Temos paz com Deus. E se somos justificados e temos paz, nosso caráter está sendo trabalhado para que estejamos na eternidade contigo, Senhor. A minha oração é que o Senhor nos faça entender esse texto no seu caráter coletivo, mas também no seu caráter individual. A responsabilidade no corpo, mas ao mesmo tempo a responsabilidade individual de cada um de nós. Venho pedir, Senhor, para que tu tenhas misericórdia da família do pastor Juarez, que o Senhor ministre sobre o coração de sua viúva a tua paz, o bálsamo da cura sobre seus filhos, sobre seus familiares, porque, Senhor, pastor Juarez Duarte está contigo, mas choramos
a dor da separação. E a minha oração nesse momento é que o Senhor cubra com seu amor, com a sua graça, todos aqueles que sofrem nesse momento pela perda do teu servo aqui na terra. A minha oração continua, Senhor, para que o Senhor visite as UTIs pelo mundo afora, as famílias enlutadas, as pessoas que estão entubadas. Enfim, Deus, que o Senhor derrame paz e cura para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor trabalhe sobre o coração e a mente dos profissionais de saúde pelo mundo afora, estão cansados, sobrecarregados e precisam de paz. Ministra paz aos profissionais de saúde, Senhor, para a tua honra e glória. Enfim, que o Senhor nos ensine a olharmos para o corpo como parte do corpo, entendendo que não somos sós no corpo. Mas, ao mesmo tempo, cada um de nós tem uma função específica no corpo e essa missão passa a ser também uma missão pessoal. Que o Senhor nos explique com seu Espírito esse mistério. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós sempre, dando a certeza do amor, da graça e das misericórdias renovadas. Que o Senhor nos dê a paz no nome de Jesus. A minha oração é sempre essa para você. Paz, amor, misericórdia. Que o rosto do Senhor seja o seu rosto. E que ao olharem para você, que vejam o Senhor na prática da palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, sempre fazendo resplandecer o rosto dele sobre ti. Deus te abençoe.